Bom, falar umas abobrinhas aqui da goleada da Espanha. Espanha 4-0 na Arábia Saudita. Agora sim, né, vimos aquela Espanha que a gente botava como favorita, que joga bem, que amassa, que cria uma chance atrás da outra, muito pela presença de Lamine Yamal, né, que voltou ao time titular. Estava previsto aí para ele jogar 45 a 60 minutos. Como o jogo foi decidido ainda no primeiro tempo, saiu já no intervalo. E um time da Espanha bem modificado, né, para a segunda partida. Eu vou começar a mostrar aqui. A gente teve o Pedro Porro, que foi uma coisa que eu tinha falado no outro vídeo, né, o Pedro Porro no lugar do Marcos Llorente, porque o Pedro Porro apoia muito mais, ele consegue apoiar por dentro, consegue apoiar por fora e ajuda o Lamine Yamal aqui, atrai a marcação, porque se o Lamine Yamal atrai a marcação aqui na, na ponta direita, né, o Pedro Porro consegue muito bem aqui, ó, trabalhar aqui por dentro. É um jogador ofensivo, não é um jogador que tem medo de ter a bola, é um jogador que cruza, é um jogador que chuta, é um jogador que vai para os duelos. Então acho que essa dobradinha aqui, eh, acho que deve ser levada à frente pela Espanha. Quando eu falo eu acho, não é o meu palpite, mas é o minha opinião do que eu gostaria de ver, né. Eh, Porque o Pedro Porro é um jogador muito bom, né, ele tem físico para voltar, para marcar, é um cara duro na marcação, às vezes até duro um pouco demais, mas também é um cara muito ofensivo, né. Ver aqui ele participa, acho que ele tem 2 finalizações no jogo, né, aqui 3 desarmes, interceptações, cortes, ganhos, duelos. 3 passes decisivos, né, você vê que, porra, 3 passes decisivos para o lateral, 3 de 6 cruzamentos certos, 92 ações com a bola, né, tá sempre pegando a bola, 2 finalizações. Acho que se eu pegar aqui o jogo contra contra a Arábia Saudita, o Llorente não deve ter tido isso, né. Pode ser que eu entre aqui agora e veja e fique cara de bunda também. Mas, né, a Espanha teve muito a bola, e o Llorente você vê que ofensivamente ele vai bem defensivamente, né, mas ofensivamente ele deixa mais a desejar, né. Você vê, ele não teve nenhuma finalização, só um cruzamento certo de 2, tentou menos cruzamentos, né. Ainda que ele tenha aqui tido passes decisivos aqui em algum lugar, 3 passes decisivos. O o Aqui também 3 passes decisivos, mas você vê que é um lateral, se você vê em campo, assim, você vê que é um lateral muito, muito mais conservador no seu estilo de jogo do que o do que o Pedro Porro, né, que tudo muito aqui pela lateral, aproxima pouco por dentro para jogar. Se a gente comparar aqui com o Pedro Porro, acho que vai ter um gráfico um pouco melhor do que isso, né. Não tá tão diferente, mas tem uns passes aqui mais por dentro, né. Então acho que o Llorente deixa muito a desejar. Ele aqui jogou sem o Lamine Yamal, né, tu vê que é muito passezinho aqui que não dá em nada. E o Pedro Porro não, o Pedro Porro é um cara que arrisca mais, vai mais à frente. Então acho que combina mais com esse estilo de jogo. Outra coisa foi o Dani Olmo no lugar do Fabian Ruiz, né, acho que o Fabian Ruiz, ele faz um estilo mais parecido com o Pedri e com o Rodri, no sentido de dar um pouco mais de cadência, ainda que ele esteja um pouco mais agressivo nas finalizações. O Dani Olmo não, o Dani Olmo dá um pouco mais de criatividade aqui, ele é um cara de drible, ele é um cara de chegada à área, é um cara também de finalização, ele participa com uma assistência de cabeça, né, chegando e pisando na área. Então acho que ele é um cara que consegue dialogar bem, principalmente com o Pedri, né, se eles 2 jogarem na frente do Rodri, ele consegue se movimentar bastante, vai para um lado, vai para o outro, consegue ajudar aqui o Yamal, nos dribles, aqui ele caindo mais pela direita, o Pedri caindo mais pela esquerda, mas vê também que ele vai muito pelo centro, ele fez uma ótima jogada aqui uma hora, pelo centro, caiu algum momento aqui pela esquerda também. Então o Daniel é um jogador que me agrada mais, para quebrar essas linhas, né, principalmente quando vai enfrentar times inferiores, eh, que vão ter uma defesa forte, que vão estar ali fechadinhos. Você precisa muito mais desse drible, desse apoio para o Yamal, do que de fato algum tipo de cadência, né. Você já tem muitos caras aqui que cadenciam, o Cubarsí tem uma boa saída de bola, o Cucurella tem um ótimo passe, mas não tem tanto drible. O Oyarzabal é mais paradão, então ele vai ficar ali esperando a bola na área. Então gostei dessa presença do Dani Olmo. E a outra foi aqui a do Baena, que é um cara, acho que um pouco mais alto que o Gavi, estilo de jogo um pouco mais como um meia, né, na ponta. Não é tanto de velocidade, tanto de drible, talvez um drible um pouco mais curto, um drible para uma batida, para um passe decisivo. Então foi uma Espanha um pouco mais fluida, né? A gente vê aqui que no primeiro tempo a Espanha amassou completamente, conseguiu 3 gols, em menos de 30 minutos, se eu não me engano.
em menos de 25 minutos, não lembro nem, acho que o segundo foi antes da parada técnica, e o terceiro foi um pouco depois. Então foi um time muito mais fluido por causa do Yamal, com muito mais troca de passes, muito mais, ameaça muito mais, né, fica muito menos previsível para o adversário para conseguir ler, né. Esperava da Arábia Saudita um pouco mais de saída de bola, um pouco mais de resistência na defesa. O primeiro gol sai cedo, né, sai com 10 minutos. Então, a Arábia Saudita aqui fez muito pouco, expected goals 0,14, apenas 3 finalizações. Acho que contra o Uruguai tinha finalizado também muito pouco. Eh, né, a gente sempre fica na cabeça que aquele time que venceu a Argentina, né, conseguiu virar contra a Argentina com contra-ataque, boas jogadas, o El Dazari ali aprontando, podendo buscar uma finalização, né, uma Espanha que finalizou muitas vezes de novo, 22 finalizações, 2,30 de expected goal. A gente vê que tem muita finalização de dentro da área, mas também tem finalização de fora. A gente pode até comparar aqui com a do outro jogo para ver como é que ficou esse mapa de finalizações, para ver se teve essa diferença toda e tal, porque acho que aqui foram 30, né? A gente vê aqui, foram 27 finalizações, um perfil um pouco parecido, né? Tá vendo um pouco mais de finalização pela direita aqui, um pouco mais concentrado, por causa do Lamine Yamal também, e aqui mais disparado pela esquerda, mas aqui você vê um pouco também daquela coisa, como ficou o primeiro tempo sem o Lamine Yamal e sem o Nico Williams. O jogo foi muito previsível aqui pelo meio, né? Todos os jogadores vinham muito aqui pelo meio, isso aqui é muito fruto de cruzamento, ainda que, obviamente, você ter finalizações daqui seja muito bom, mas aqui a gente tem 2,30 e 2,10 contra Cabo Verde. Você vê que fica um jogo mais concentrado aqui pelo meio, porque você não tem muitas pontas, né, para trabalhar Então, e aqui, obviamente, o Dani Olmo caindo pela direita, o Pedro Porro caindo pela direita, o Yamal caindo pela direita, acaba dando força, né, para eles. A bola trabalha mais, a bola vai de um lado, a bola vai para o outro, a bola vai para um lado, vai para o outro, abrindo a defesa para conseguir o drible e conseguir o espaço para jogar, né. Aqui destacando aqui uma parte, né, aqui o Lamine Yamal com a bola, a gente vê o Rodri aqui, o Pedro aqui e o Pedro Porro aqui, né, com o Dani Olmo atacando a área. E isso aqui cria hesitação nesse zagueiro, né, porque se ele vier muito para cá, o Pedro Porro vai ficar livre. A gente vê aqui que vai estar numa boa condição, vai estar com tempo para dominar, para cruzar, para fazer o que quiser. Então acho que essa presença aqui ajuda muito. Eu lembro que no outro vídeo eu destaquei o Marco Llorente, uma hora o Lamine Yamal no segundo tempo recebe a bola e o Marco Llorente está numa posição praticamente de quem não quer receber a bola, assim, meio que assim, vai, Yamal, decide aí, tá desligado. Ele recebe o passe e praticamente já se livra da bola, né, tocando pro Oyarzabal no meio da área. E aqui você vê que o Pedro Porro tá querendo jogar, né, no terceiro gol, né, não é o mesmo lance aqui, mas tu vê que é uma configuração parecida e a bola chega aqui no Pedro Porro, o zagueiro não pode abandonar e o Yamal aqui tá com espaço livre, né, e o Pedro Porro cruza, essa bola vai aqui no segundo pau no Dani Olmo e aí ele escora pro meio aqui pro gol do Oyarzabal. Então, é o Pedro Porro trabalhando bem ofensivamente, né? A bola vai no Cucurella, na verdade, vai de um lateral para o outro, a inversão, né? E o Dani Olmo, sim, escora para o Oyarzabal. Então, foi um time muito mais agressivo, assim, muito mais bacana de ver jogar. E aqui a gente aparece de novo, né? O Yamal atraindo a marcação e depois o Pedro Porro aparecendo aqui na frente nessa hora que ele finaliza, né? Teve uma outra no segundo tempo que ele aparece no espaço entre os dois zagueiros, já sem o Yamal, se não me engano foi o Pino que entrou no lugar dele, né, o Yeremy Pino que entrou no lugar dele, e aí então fica um time muito mais legal, muito mais gostoso de ver jogar, muito mais imprevisível, fica mais parecido com aquela Espanha que a gente coloca como favorita, né, porque a Espanha ali que a gente viu do do primeiro jogo ficou mais parecida com a Espanha de 2026, de 2022. Então acho que agora a Espanha, assim, ficou bem, causou uma boa impressão, tirou um pouco aquele peso também da crise. Yamal fez seu primeiro gol em Copas, então, achei bem bom, né? A Espanha não garante a classificação assim, né? Porque está com saldo de 4 e 4 pontos, mas ainda não garante a classificação, não garante o primeiro lugar, porque vai enfrentar o Uruguai está com 2 pontos, Cabo Verde está com 2 pontos.
Então, por exemplo, se o Uruguai ganhar da Espanha e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita, é, a Espanha, por incrível que pareça, cai para o terceiro lugar do grupo, porque vai ter perdido no confronto direto para o Uruguai e vai ter empatado com a Arábia Saudita, que vai tá atrás do Cabo Verde, que tá com, vai estar com 5 pontos se vencer, né? Então, vou tentar buscar aqui mais uma jogadinha que eu acho que era do Pedro Porro chegando no ataque, mas acho que não vai rolar porque eu tô com medo de rodar esse vídeo aqui e, e aparecer algo, né? Acho que essa entradinha aqui, se eu conseguisse botar um, talvez seja aqui. Não vai ser aqui. Mas assim, ele é o cara que ataca muito mais aqui esse espaço, né? Tá sempre dando opção no ataque, buscando participar. Então acho que ele deveria estar no 11 ideal aí da Espanha, né? O Nico Williams entrou depois no segundo tempo, mas também não fez muito. Acho que ainda sente o ritmo de jogo. O Ferran Torres entrou, né, no lugar do Oyarzabal no segundo tempo. Talvez fosse a chance dele ganhar a moral aí, né, de fazer um gol, tirar esse peso das costas, né, deixar as críticas um pouco de lado. Mas ele saiu na cara do gol uma vez, perdeu, acabou fazendo um gol também, mas estava impedido, né? Eu gostaria de ver um pouco também o Grimaldo em campo, que é um bom lateral. Acho que o Zubimendi também poderia ser uma boa opção de vir para campo. Entendo que ele queira dar tempo de jogo para o Nico Williams, né? Mas, por exemplo, Fabian Ruiz não precisava de repente ter entrado, já que já jogou o jogo passado. Poderia ter entrado o Zubimendi para botá-lo em campo na Copa, né? Acho que ele não jogou a Copa passada, não lembro agora. Então é isso, né? Acho que, em geral, uma boa partida da Espanha, aquilo que a gente espera da Espanha, uma Espanha que massacra, fez o gol aqui no início do segundo tempo, depois disso desacelerou, também por causa das trocas, né? Foi diminuindo um pouco o ritmo. E é isso, né? Agora a Espanha volta né, a estar badalada, volta a contar com favoritismo e vai para o último jogo aí, precisando aí pelo menos de um empate, né? Para garantir primeiro lugar, porque eu acho que não, o Cabo Verde pode até ganhar da Arábia Saudita, mas não deve golear a Arábia Saudita para tirar esse 4 de diferença. Então acho que bastaria um empate para a Espanha para garantir o primeiro lugar. E aí, dependendo do cenário do jogo, se o jogo começasse a cozinhar muito, né? Pode ser que chegue um momento que o empate fique favorável para os dois, né? Se lá na Arábia Saudita e Cabo Verde tiver empate, o Uruguai tiver empatando também, o Uruguai fica em segundo, né? Se os dois tiverem empate com a mesma quantidade de gols, 0-0 nos dois, 1-1 nos dois, o Uruguai fica na frente de Cabo Verde por causa dos gols feitos, né? Que o Cabo Verde empatou em 0-0 com a Espanha e o Uruguai empatou em 1-1 com a Arábia Saudita. Então, de repente, pode ser que chegue um momento também que a Espanha nem queira acelerar muito por causa de pendurada, por causa de lesão, não vai botar o Lamine Yamal 90 minutos, de repente, né? Estando ali já com a classificação na mão. Então é isso, né? Olho na Espanha, Yamal voltou, mostrou aí novas opções, novas caras, e é isso. Essas foram as abobrinhas aí sobre o jogo. Valeu? Boa noite aí.